Se você está cansado de desenvolver feature, que é o primeiro momento, tudo parece perfeito, mas aí com o passar do tempo você vai lá, dá uma olhada melhor e vê que você não está entendendo nada e que só refatorando para poder resolver isso, então meu amigo, Strategy Pattern é para você. Então galera, imagine o seguinte cenário, imagine que você tem um mapa, você tem uma aplicação, que essa aplicação ela vai trazer um mapa, e aí as pessoas elas vão poder se orientar, né, na cidade lá que elas estão, através desse mapa, bem parecido com o Google Maps. E aí você teve a brilhante ideia de colocar uma feature, onde você vai poder calcular rotas, como o Google Maps já faz, tipo você vai colocar uma distância, né, eu tô aqui na minha casa e tô indo para tal canto. E aí o usuário ele vai poder ver quanto tempo ele leva de uma distância até a outra. Tá? Bem parecido com o Google Maps. Só que aí, ao primeiro momento, você só colocou essa feature para dar suporte à distância de carro, a trajeto de carro. Tá? Só que a popularidade do app começou a crescer e aí você teve a necessidade de introduzir outros meios de transporte, né? Como bicicleta, ônibus e etc. Né? Só que aí, meu amigo, dependendo da forma como você fez, você viu que ia ser muito mais difícil de adicionar alguma coisa nova, porque por isso que eu falei que ao primeiro momento tudo pareceu perfeito. Só que quando teve a necessidade de estender esse código para colocar outros meios de transporte, aí você viu que o buraco ficou muito mais embaixo, né? Então, tem um pattern que vai ajudar a gente a criar soluções estendíveis, né? Basicamente, ele é muito simples, você vai ver que na implementação é muito simples, mas basicamente o objetivo principal dele é o seguinte: dada uma função ou classe que faz algo específico em várias formas diferentes, nós temos que extrair todas essas formas diferentes e passar para funções ou classes, se você está usando a orientação a objeto, e pegar essa extração e chamar ela de strategies, certo? E aí, essas strategies elas vão ser utilizadas através de determinado contexto, ou context em inglês, né? E esse context ele vai saber qual strategy ele deve utilizar para essa função que você quer fazer algo específico. Né? Então, eu vou estar aqui mostrando a nossa tela, eu vou tentar simular esse probleminha que eu trouxe para vocês do aplicativo de mapa, tá? Para vocês poderem entender melhor e a gente ver como esse padrão de strategy vai estar nos ajudando para poder criar uma aplicação robusta de forma mantível, porque você já está utilizando de um pattern para isso, a sua aplicação já está bem estruturada, tá? Então, eu estou aqui com minha tela aberta. Nota que eu criei uma função aqui para a gente ignorar, que é essa get distance from latitude e longitude em quilômetros. Ela é só para fins demonstrativos, tá? Então pode ignorar aqui. Mas o que a gente deve focar é nesse carinha aqui, ó, o map. Basicamente, perceba que a gente tem uma função chamada build route, certo? E essa função aqui, ela só deveria retornar praticamente o transporte que o usuário vai usar, as coordenadas e as horas, né? Mas perceba que a gente tem lógica acoplada aqui que é relacionada ao carro, que não tem nada a ver com essa função, ou seja, eu estou pegando aqui, ignora também o nome dessas variáveis, esses cálculos que a gente está fazendo, que é realmente só para demonstrar um problema que a gente pode ter, possivelmente pode ter, caso a gente venha adicionar um novo meio de transporte. Mas note que aqui a gente tem algumas variáveis que são relacionadas ao carro que a gente utiliza para poder pegar aqui a quilometragem do carro, mas a ideia é só para você ver que a gente tem realmente lógica que não pertence a esse carinha aqui. E como eu falei, a ideia do strategy é que você possa estar removendo algoritmos que não são relacionados à função que você está querendo chamar, nesse caso aqui a build route, né? E tá chamando esses carinha, tá nomeando eles de strategies, porque realmente eles são estratégias. A única estratégia que a gente tem aqui para esse momento é a do carro. Mas depois a gente vai ter de bicicleta, de ônibus e o que mais a gente quiser colocar aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou implementar o strategy utilizando programação funcional, tá? Mas você também pode estar fazendo isso aqui utilizando programação orientada a objeto. Vai de como você realmente gosta de programar. Então, vou criar aqui uma função chamada carStrategy, tá bom? carStrategy. Ela basicamente vai ser uma factory. Então, eu vou retornar aqui um objeto, tá bom? E basicamente as nossas strategies, elas vão seguir a mesma interface. Como a gente está utilizando JavaScript, eu não vou criar uma interface aqui para poder estar dizendo que esse carStrategy implementa essa determinada interface, tá? Mas a ideia, se você estiver utilizando TypeScript, por exemplo, seria bom que você criasse uma interface dizendo que
essas strategies, elas vão implementar essa determinada interface, porque o método que a gente vai chamar fora vai ser o mesmo. Então você vai ver aqui já já. Então eu vou criar uma função aqui chamada calculate halt. Eu não vou perder muito tempo com esse nome de função, tá? Se você quiser criar algo que faça mais sentido para você, feel free. A ideia aqui é realmente só a gente entender como esse pattern funciona. Porque esse nome de método, para mim, é o que mais pega às vezes para criar. Mas vamos lá. Então eu vou pegar esses carinhas aqui e vou mover para aqui para dentro, porque eles são relacionados ao carro, né? E esse cálculo aqui de horas eu também vou remover daqui e vou colocar novamente para o carro. Return get distance from latitude, que é justamente essa função aqui que a gente tem aqui em cima, tá bom? E aí beleza. Tá dando um errinho aqui do slint, mas deixa eu só ver o que é. Ah, beleza, essa vírgula aqui. Só colocar isso aqui no, já a gente muda. Então beleza, perceba que aqui a gente já tem uma estratégia de car, certo? E aí, como é que a gente vai fazer para estar usando essa estratégia dentro do nosso map, né? Dentro do nosso build route? Basicamente, eu vou criar aqui um hashmap chamado strategy mapper. E ele vai ter a propriedade, a gente já viu isso em alguns vídeos atrás, tá? Então se você não entender esse padrão, é só você voltar nos vídeos que a gente falou sobre esse hashmap, tá? Não vou perder muito tempo explicando agora não, mas basicamente esse mapper ele vai apontar para as nossas strategies, tá? Só coloco ele aqui embaixo para não dar nenhum erro de ponteiro aqui. Então eu vou dizer que K strategy, o K ele vai apontar para o K strategy, e aí se a gente tiver um outro meio de transporte a gente só faz adicionar aqui. Por exemplo, bus vai ser bus strategy. E aí a gente cria uma outra strategy chamada bus strategy. Tá? Bus strategy. Por quê? Se a gente não tivesse seguido esse padrão de strategy, então aqui também o cálculo seria diferente, né? Que ele ia fazer alguma coisa relacionada ao bus, né? Por exemplo, eu vou só colocar qualquer valor aqui fictício, tá? Mas qual a diferença da gente estar separando essa implementação que antes estava aqui dentro e colocando em suas respectivas strategies? Basicamente porque se a gente tivesse tudo aqui dentro, iria ser imantível isso aqui, né? A gente ia ter vários ifs para saber quando o usuário ele quer utilizar um ônibus ou quando ele quer utilizar um carro. E outra que o código seria muito mais difícil de testar, porque a ideia é que a gente separe isso aqui em arquivos, né? Eu estou colocando aqui dentro só para explicar em suas respectivas pastas, né? Provavelmente eu teria uma pasta chamada strategies e aí eu teria car, bus, etc. E outra coisa é que a gente também está respeitando o princípio de Solid, né? Que é Single Unique Responsibility, né? O primeiro princípio de Solid. Porque se a gente estivesse fazendo tudo aqui dentro, a gente estaria quebrando esse primeiro princípio, né? Mas, então vamos lá. A gente criou as duas strategies, eu vou só diminuir aqui, tá? Para não ficar muito grande. E aí aqui eu vou criar um carinha chamado Context. A gente pode dizer que vai ser Transport Context. Você lembra que eu falei que quando a gente remove esses algoritmos de dentro dessa determinada função que está fazendo algo específico e coloca eles dentro de strategies, eles vão ser utilizados dentro de um carinha que a gente chama de context ou contexto. É justamente esse carinha que a gente vai estar utilizando dentro do build route. A gente vai ver já já. Mas então basicamente esse cara ele vai ter o seguinte, uma variável chamada strategy. Aqui eu estou utilizando de factory também, porque eu gosto muito desse padrão, tá? Mas você poderia estar utilizando uma classe ou seja lá o que você quiser. E aí eu vou criar aqui uma função chamada setStrategy, que vai receber new strategy ou next strategy, tanto faz. E vou dizer que strategy é igual a new strategy, tá bom? E aí eu vou criar uma outra função aqui, getStrategy, que basicamente vai me retornar a strategy, tá bom? Se, por exemplo, eu quiser definir um strategy padrão para esse cara, caso eu queira utilizar sem setar primeiro, eu posso dizer que ele vai ser, por exemplo, o meu strategy mapper, .k, por exemplo, tá? Mas eu vou deixar como estava antes, porque a ideia é setar ela antes de usar. E aí eu vou retornar meu getStrategy e vou também retornar meu setStrategy, tá bom?
Como eu falei, você pode estar utilizando um programação orientada a objeto, tá? O que é que eu vou fazer aqui agora para poder estar utilizando esse contexto? Simplesmente, o meu chords, ele vai receber aqui, ó, um carinha chamado transport, tá? Eu poderia estar utilizando transport dentro da inicialização do map, nesse caso? Poderia, mas depende da sua necessidade, né? Nesse caso aqui eu estou deixando dentro do build route para que toda vez que eu chame ele, eu possa ter a oportunidade de utilizar transportes diferentes para cada rota, tá bom? Então aqui eu vou dizer que o meu context é igual transport context, tá bom? Vou chamar ele aqui. E vou dizer que o meu minha strategy é igual strategy mapper na posição transport, tá? E vou dizer que context.set strategy, e aí eu passo o meu strategy, tá bom? Eu vou só criar uma função aqui chamada execute, para a gente estar executando a nossa strategy, tá bom? Geralmente, quando a gente tem um contexto definido para usar determinadas estratégias, a execução dessas strategies costuma ser executada dentro do contexto, tá? Porque aí você não precisa ficar dando get strategy direto. E se tiver algum tratamento que você tem que estar fazendo para executar essas strategies, você está fazendo dentro do contexto, ao invés de estar fazendo dentro do build route, entendeu? Então vamos lá. Aqui eu vou dizer context.execute, e aqui eu vou declarar uma constante hours, tá? E esse cara aqui, eu já não preciso passar mais aqui. E aí, no nosso execute, eu vou dizer que strategy.calculate route. Nesse caso, todas as nossas estratégias, eles têm esse mesmo nome, né? Calculate route. Até porque eu falei das interfaces, que seria bom para auxiliar. Mas, por exemplo, caso você tenha necessidade de estar setando alguma coisa antes de chamar essa strategy, sei lá, fazendo algum tratamento ou encapsulando mais métodos, por exemplo, strategy, sei lá, por exemplo, vou colocar uma função bem fictícia aqui, convert to km, né? Converter para quilômetros. E aí você vem aqui com esse km igual isso aqui, e aqui eu passo km, por exemplo, e aqui a gente retornaria, né, o nosso calculate route, e aí dessa forma aqui a gente estaria encapsulando o que fosse relacionado à chamada das nossas strategies, né, e dentro do nosso build route a gente só iria chamar esse método execute, tá bom? Deixa eu só retornar ele aqui também, e aí a gente chamaria ele aqui, tá bom? E aí o que a gente pode estar constatando agora é que esse código está muito mais mantível e legível, porque a gente realmente está seguindo um padrão aqui, ó. Você está vendo que a gente tem o contexto de transporte criado, a gente tem uma estratégia que é definida baseada no transporte, né? E basicamente a gente só faz setar a estratégia aqui e chamar ela, tá? E aí está retornando ela aqui junto com os outros objetos, né? E uma coisa aqui também que eu esqueci de tirar foi esse transporte, né? Que é relacionado ao carro. E aqui a gente pode ver qual é a forma de estar se criando uma strategy, né? A gente poderia estar criando utilizando programação orientada a objeto também, mas eu prefiro sempre estar utilizando programação funcional, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês possam ter compreendido o porquê de você estar utilizando o Strategy Pattern e a importância dele nas nossas aplicações. E com isso você vê que o nosso código ele não só fica mais legível, mas também ele fica muito mais mantível e também vai ficar muito mais fácil de você estar criando testes unitários no futuro, né? Porque as suas camadas, elas vão estar todas separadinhas, né? Eu coloquei tudo no mesmo arquivo lá no código, mas a ideia é você estar separando isso numa forma que fique mais fácil de você estar criando testes unitários para cada um dessas layers, né? Tipo a strategy, o contexto, tudo separadinho, que vai ficar bem mais fácil de você cobrir a sua aplicação com testes unitários. Então, código mais legível, código mais mantível e fácil de testar. E com isso, galera, eu queria levantar só uma pergunta que eu tô curioso em saber, na verdade, se você já tinha utilizado esse padrão antes ou se você já passou por algo que você criou de uma forma que se você tivesse utilizado esse design patterns, isso iria lhe poupar bastante dores de cabeça. Então comenta aí, eu quero saber, eu tô bastante curioso, na verdade. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, tá? Se inscreve, bate no sininho para você ser notificado pelo YouTube, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!